Cumprimento os irmãos, as irmãs, com a doce e gloriosa paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Amém, igreja? Amém. Quem está firme com o Senhor, diga glória a Deus. Amém. Aleluia. Quem está firme na fé, diga amém. Amém. Irmãos e irmãs, nós vivemos em tempos difíceis, qual a fé de muito tem esfriado. É como diz a palavra de Deus. Aleluia. A palavra de Deus não falha. A Bíblia nos diz: o próprio Senhor Jesus disse: será assim quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra. A fé hoje que existe no mundo não é a fé de salvação. É a fé de uma cura, de uma porta de emprego, de bênçãos materiais, de umas noivas interesseiras, mas não é aquela fé de renúncia, né? Aí eu vou largar tudo por amor a Cristo, porque eu amo a Ele. Não se vê mais isso hoje. Quando nós vemos uma igreja hoje cheia, são pessoas interesseiras. Quando você passa na porta da igreja que ela está cheia, lotada, pessoas querendo cura, um milagre, ou uma janta, ou um almoço, ou porque tem alguém famoso. Não tem como nós não fugir da realidade que vivemos hoje. Não tem como se diz o ditado antigo, tampar o sol com a peneira furada. A fé que nós guardamos em nosso coração para a salvação, em obediência à santa palavra de Deus, poucos, porque a maioria é falsidade. Isso tem muitos. Aleluia. Eu gostava de dizer, meu irmão, hoje não adianta orar, jejuar, irmão, e se não tivermos vigilância. Às vezes você ora e ora, jejua, não tem comunhão. Você sabe por quê? A vigilância. Às vezes mente, às vezes fofoca, às vezes não renuncia aquilo que é necessário, dando mau testemunho. Quantos crentes estão dando mau testemunho, irmão? Não deixe exemplo de vida. Nós foi chamado para ser exemplo de vida. No trabalho, na rua, em todo lugar, as pessoas, o ímpio, tem que nos respeitar. Mas hoje não tem mais respeito com os cristãos, porque eles próprios deixaram a santa palavra de Deus por falta de fé, para viver os seus próprios egos, dando mau testemunho. Mas vamos falar de alguém hoje que me inspira, que nos ensina a andar no caminho da verdade, da renúncia, chamado Pai da Fé, amigo de Deus, Abraão. Abraão foi chamado amigo de Deus. Nós, para ser chamado amigo de Deus, tem que ser como Abraão. Tem muitas pessoas pregando, pulando, rodopiando, mas vivem com a aparência do mundo e não renuncia, e diz que é amigo de Deus. São amigos de Jezabel. Estão enganando a si próprios, porque a Deus ninguém engana. Vamos ler a palavra de Deus sem muita delonga, sem demora. Abre a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 22. Glória a Deus. Quem fala a verdade, irmãos? Todos os pregadores falam a verdade? Todos os pastores falam a verdade? Nada. Aleluia. Quem fala a verdade é chamado de radical. É chamado de sem amor. É chamado de sem afeto natural. Mas eles que são, a Bíblia diz que no final do tempo ia levantar homem amante de si mesmo, engordando os seus próprios egos. Pessoas que querem falar para agradar a multidão e não para agradar a Deus.
Os homens e a mulher que amam o próximo falam a verdade, mesmo que lhe custe a cabeça, mas não nega a verdade, assim como o nosso irmão João Batista. Hoje eu vi uma hipocrisia na vida de uma pessoa que me deu vontade, você sabe fazer o quê? Vomitar. Sem brincadeira nenhuma, me deu ânsia de vômito. E a Bíblia diz, o próprio Jesus disse naquele dia: vomitar cheio da minha boca, porque não é quente e nem frio. Jesus, olha, esta igreja que existe hoje, estou falando de milhões, não estou falando de remanescente, não estou falando um pouquinho que ainda adora a Deus em espírito da verdade. Essa igreja, Jesus, quando olha para ela, sente ânsia de vômito. E se ela não arrepender, no dia do juízo Jesus vai vomitar, porque ele não mente na sua palavra. Vomitar cheio da minha boca, porque não és quente e nem frio, és morno, um pé na igreja e um pé no mundo. Faz o que o diabo quer e diz que está agradando a Deus. Vamos para a palavra de Deus? Quem gosta da palavra, de glória a Deus. Você quer ver Deus operar na tua vida? Dá glória hoje. A palavra de verdade é que transforma e liberta. E quem gosta da verdade, quando a palavra é vida, ele dá glória. Aleluia. Alabaço, recouve a sebe, alabaço. A palavra de Jesus disse, a palavra que eu vos disse é espírito e vida, mas a palavra de verdade, irmãos. Deus não levantou nós para contar história, Deus nos levantou nós para contar fato. E se Deus operou no passado, Ele opera no presente, na vida do santificado em Cristo Jesus. A palavra de Deus, ela é viva. Se você gostar da palavra, você, aleluia, sente o poder de Deus aí, porque você alimenta ela. Eu lembro quando eu era jovem, que não era crente, quando eu visitava a igreja, eu às vezes, irmão, me sentia como eu flutuava dentro da igreja. Eu nem era crente, mas a palavra que o pregador falava, eu estava lá ouvindo e falava: nossa, essa palavra é a que eu gosto. Porque uma coisa eu sempre gostei, de ser franco, de ser sincero. Às vezes hoje eu tenho tolerado muita coisa, para ver se alguém firma. Mas eu quero dizer que quando a gente às vezes começa a tolerar, começa a ter paciência, mostrar na fé, ele vai se arrebentando cada dia mais, porque não há arrependimento. Mas a Bíblia diz: o que usa de engano não ficará na minha casa. Vamos para a palavra? Todo mundo achou? De glória a Deus. Está fraco? De glória a Deus. Então vamos meditar, meus irmãos e irmãs. E aconteceu depois dessas coisas, que tentou Deus a Abraão. Ele disse-lhe: Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Ele disse: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque. A quem? Quem que Abraão mais amava? Responde, igreja. O seu WhatsApp? O seu Facebook? A sua televisão? A sua vaidade? Era o seu filho. Coisa muito mais importante para nós, não é nossos filhos? Então sempre dá uma salva de palmas para Jesus. Dá uma salva de palmas, bate palmas, glorifica o nome de Jesus. Aleluia. Lá eu sei. Dizemos às vezes, muitas vezes, que amamos a Deus. É uma palavra que eu gosto de meditar muito. E vocês conhecem a minha vida, vocês sabem que eu luto para viver a verdade e andar na verdade, mas eu acho uma palavra forte. É como alguém orar e dizer: Senhor, eu sou fiel a Ti. E eu não digo que eu sou fiel, é Deus que me justifica, tentando fazer o melhor e abandonar todo mundo para andar na verdade. Ainda não disse que sou fiel na presença do Senhor, mas é Ele que me justifica. Porque a Bíblia diz que aquele que quiser se gloriar, que glorie no Senhor. A Bíblia vai dizer de um homem chamado por Deus. E eu vejo que Abraão não é chamado, Abraão é escolhido. Porque muitos são chamados, mas pouco escolhidos. Porque o chamado, ele é chamado
certo tempo, vai chegar um tempo que ele vai abandonar o verdadeiro chamado e deixa de ser escolhido de Deus. Agora Abraão guardou a palavra de Deus até o último momento da sua vida e está sentado hoje, está no paraíso de descanso, aguardando a igreja para a festa da boda do Cordeiro. Então Abraão não foi somente chamado, mas escolhido para ser pai de multidões. E quando a Bíblia vai dizer que Abraão foi chamado, foi escolhido para ser pai de multidões, é alguém que deixou como exemplo. E a Bíblia diz claramente, meu irmão, minha irmã, que a igreja é chamada e a igreja verdadeira também é escolhida. E quando a Bíblia vai dizer que nós somos chamados, nós somos queridos, já somos filhos de Abraão por meio da nossa obediência à palavra de Deus. E quando nós obedecemos a palavra de Deus, assim como Abraão deixou-nos exemplo, nós temos que deixar exemplo para alguém nos imitar. Não, pastor, as pessoas têm que imitar Cristo. O próprio Jesus vai dizer que sois a minha testemunha, aleluia, em Jerusalém e até os confins da terra. Então nós temos que ser testemunha de Cristo, nós temos que ser testemunha da palavra, assim como ele foi, e uns profetas, foi exemplo para que nós medimos na fé, na obediência, para que filhos através de nós alcancem a salvação em Cristo Jesus. Aleluia. A Bíblia vai nos dizer que Abraão morava com seu pai contaminado pelo ídolo, pelo pecado. Abraão morava numa terra contaminada, casada com Sarai. E a Bíblia vai dizer que ali certo dia, ainda, aleluia, mais ou menos de 74 para 75 anos, Abraão, aleluia, o Senhor chamou Abraão e disse: Abraão, sai do meio da tua parentela, que de ti farei uma grande nação. A Bíblia vai dizer que o Senhor separou Abraão, tirando do meio dos corruptos. Quantos dizem ser crente hoje, irmão? Está no meio do corrupto, fazendo o que os corruptos querem, e diz ser de Deus. E o Senhor disse para Abraão: sai do meio da parentela. O que o Senhor disse? Sai do meio desse povo corrupto, desse povo ímpio que não quer saber de mim, e seja perfeito, seja diferente, em obediência à minha palavra, e eu te abençoarei. Está lá, está escrito na palavra de Deus. Abraão, sai do meio da tua parentela, observa os meus mandamentos, observa a minha palavra, e eu te abençoarei. Seja perfeito na minha presença, Abraão. Tem muitas pessoas, irmãos, que quer viver uma vida torta, quer ser abençoado pelo Espírito Santo de Deus. Tem muitos crentes profetizando, falando em língua, aleluia, curando, operando milagres, com a vida torta, uma vida desconcertada, dizendo que é o Espírito Santo de Deus que está operando na vida deles. É mentira, irmãos. É mentira. Isso é espírito de Jezabel. Porque Deus tem compromisso com a igreja santa. Deus não contamina a tua palavra. Não tem como nós enganar a nós mesmos. Não deixe se levar por esses falsos que não querem saber de anunciar a palavra ao mundo por amor à palavra. Graças a Deus. O Senhor chamou Abraão, Abraão rejeitou. Eles pregam que nada tem a ver, que Deus sobe o coração. Aleluia. Coração é a fonte da obediência. Se nosso coração é bom, se nosso coração é perfeito, todo o nosso resto vai ser perfeito para com Deus. Aleluia. Se nosso coração é obediente, se o nosso coração é bom, tanto faz o homem como a mulher, vai querer tampar a sua nudez. Mas se o coração do crente é torto, ele vai querer mostrar a nudez, mostrar o físico, mostrar o corpo, e insinuar, trazer a lascívia. A Bíblia diz que Abraão saiu. E outra, quem tem promessa, quem tem chamada de Deus, passa por prova, viu? Muitos estão se perdendo, você sabe por quê? Deus levanta, Deus chama.
coisas vai vir muito fácil, ele acha, aleluia, que para receber de Deus não vai passar provação. A Bíblia vai dizer no livro de Tiago que Deus prova aquele que ama, e depois de ser provado receberá a coroa da vida. Lá já sei, lá bassurianda, lá baia. Nós devemos aceitar a aprovação de Deus, porque Deus corrige o filho que ama, e aquele que está sem correção, a Bíblia diz que não é filho, é logo bastardo, e os bastardos não terão parte no reino de Deus. A Bíblia vai nos dizer que ali o Senhor chamou Abraão, Abraão obedeceu. Abraão passou, aleluia, na terra de Canaã. Abraão passou necessidade. A Bíblia vai dizer que Abraão desceu para o Egito. Abraão desceu ali, aleluia, viveu tempos e voltou. Abraão passou muitas lutas, passou muitas provas, e nada ali de ter o eleiro para que a semente dele seria como estrela do céu e areia do mar, porque Deus tinha fazido essa promessa. Sara já velha, Abraão já avançado em idade, e nada, aleluia, de ter um filho para ser seu herdeiro. Aleluia, mas chegado o dia, irmãos e irmãs, a promessa se cumpriu. Porque eu quero dizer, aleluia, passará os céus e a terra, e a palavra de Deus não há de se cumprir. A Bíblia diz que Abraão recebeu a promessa mais ou menos com 75 anos, com 100 anos de idade, a promessa se cumpriu na vida de Abraão. Deus abriu a madre, ali daquela mulher idosa, uma mulher velha, mas aleluia, pelo poder de Deus nada é impossível, e deu um filho para, aleluia, para Abraão e para Sara, aleluia, que colocaram o nome de Isaac. Imagina, irmãos e irmãs, que amor tremendo que essas duas pessoas de idade criou essa criança. Ai, alabaçuricu e a Sérvia. Aleluia. Vocês sabem que geralmente, aleluia, não é os pais que paparicam mais os filhos, mas vocês sabem que são os avós que paparicam mais os netos, que são mais apegados por causa do tempo. Porque quando somos novos, temos tanta correria que não há tanto tempo para nossos filhos. E Abraão já velho, aleluia, com tudo formado. Nessa época Abraão já era rico, com certeza, e é bíblico, tinha muitos empregadas, tinha quase todo o seu tempo para o seu filho. E ali com 100 anos, nós bem sabemos que ele nasceu, Isaac. E ali ele foi crescendo, ali ele foi, aleluia, o pai e a mãe apegando com aquela criança. E vocês sabem muito bem a história, que Abraão teve relacionamento com Agar e teve um filho. Qual a permissão de Deus? O Senhor, aleluia, permitindo que Ismael e Agar saíssem de casa. Mas ali estava o herdeiro da promessa, que era Isaac. E Abraão, naquele dia, quando ele questionou a sua esposa sobre Ismael, o Senhor disse a Abraão: Abraão, faz o que a tua mulher manda, porque eu abençoarei também ele, porque é a tua descendência. Imagina, irmão, o coração de um pai dizer: meu filho, aleluia, e dizer à mulher, a mãe do menino, pega este pão e esta água e vai embora da minha casa. Eu vejo que Abraão tinha um amor tremendo, porque quem ama a Deus ama o próximo também, não tem como, irmãos. Quem amar a Deus e dizer que não ama o próximo é mentiroso, porque os dois mandamentos que tem que andar junto: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Aleluia. Então Abraão com certeza amava muito Ismael, mas obedeceu a voz de Deus, porque o primeiro mandamento é obedecer a voz de Deus. Eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, quem você ama mais? As coisas desta vida, ó Deus, os prazeres da carne, ó Deus, as vaidades, ó Deus. Muitos crentes que estão se pintando as mulheres, estão na vaidade, estão no mundo, irmãos, e dizendo que ama a Deus é mentirosa. Esses pastores mundanos que vivem no pé da televisão
nascer de novo. Por que não nasceram de novo, irmão? Para ser chamado filho de Abraão. Pastor, como o senhor me prova isso? O próprio Jesus disse que aquele que, glória a Deus, vence o mundo é nascido de Deus. Para vencer o pecado, para vencer o mundo, para renunciar a essas coisas pecaminosas, tem que ser nascido de Deus. Quando as pessoas questionam, dizem isso é doutrina de homem. Santificação do corpo e da alma, irmãos, irmãs, não é doutrina de homem, porque a licença, a Bíblia vai nos dizer claramente: santificar o homem, corpo, alma e espírito. E qual sem santificação jamais o homem verá Deus. Se eu e você, irmão, não santificaram na palavra, na obediência à palavra de Deus, jamais nós alcançamos a Deus. Alabaçuri couve sébia alabanai, ricalaraçuri bicai sébia. E ali o Senhor, no passar dos anos, a Bíblia não diz, irmãos, mas aquele que, Isaac, aleluia, tinha ali de 10 para 13 anos, ou podia ser mais novo, mas a Bíblia não diz. Pelo conhecimento, pelo entendimento, tinha mais ou menos essa idade. Certo dia o Senhor pôs nos ouvidos e no coração de Abraão, disse a Abraão: ai, acalamaço. A Bíblia vai dizer que Deus tentou, essa palavra tentou, irmão, ela é provou. Aleluia, ela é provar. Deus prova os nossos corações. E nós vivemos em tempo de prova. E você pode ver, meu irmão, que muitos têm se escandalizado, muitos têm se desviado, muitos têm se fazendo, muitos blasfemaram, dando mau testemunho porque não tem suportado as provas, tem pecado. Ah, mas Deus não prova além do limite. Deus prova que nós podemos suportar, mas muitos não estão suportando a prova, estão se entregando à vaidade, se entregando ao pecado, ao desejo carnais, se entregando aos demônios. Olha o que a Bíblia diz: o Senhor falou e disse a Abraão. E é tão interessante, é tão engraçado que passaram muitos anos, o Abraão ainda conseguia ouvir a voz de Deus. Isso significa que ele não apartou da comunhão com o Espírito de Deus. Vai derrar súbia. Você pode perder tudo na vida, mas não perca a comunhão com o Espírito Santo. Não deixe o orgulho, não deixe a soberba, não deixe a memória tomar conta de ti, mas deixe o poder, a humildade e o poder do Espírito Santo tomar conta da tua vida, o amor de Deus. Presta atenção, meu irmão, minha irmã. E quando o Senhor falou com Abraão, Abraão disse: eis-me aqui, Senhor. Quando o Senhor falou a Abraão, ele disse: eis-me aqui. Você sabe o que eu entendo neste contexto? Estou pronto para obedecê-lo. Demande que derraçube a calabaz, jaracando e assai andarás, rai pecou a sébia na basura e bicai. Estou pronto para fazer tudo que o Senhor quiser. Como está você, meu irmão? Se o Senhor hoje, o Senhor tem cobrado de você, o Senhor tem cobrado de você, meu irmão, você tem sido como Abraão? Deus não mudou, Ele é o mesmo. Aleluia. O Senhor disse a Abraão, Ele disse: eis-me aqui, Senhor. E o Senhor disse a Abraão: pega o teu filho. E eu vejo uma coisa interessante, que Deus frisou bem para Abraão. Aleluia, porque o que Deus fala é para nós entender bem. É igual essa mensagem está falando com você. É para você entender bem. Não é para você ficar confundido. Quando você não entende mensagem, é porque o pregador está na carne ou não tem um dono da palavra. Porque o dono da palavra, ela vem, a mensagem ela vem para nos confrontar e para nos aproximar de Deus. Aleluia. Tem vários criadores contando história, mas a palavra que nos quer que nós arrependemos e aproximamos de Deus, esta é a palavra vinda de Deus. Eis-me aqui, Senhor.
aqueceu o coração de Abraão, que ele amava Isaac. Olha o que Deus está dizendo para ele. A Bíblia diz que não tem nada oculto diante dos olhos do Senhor. Deus sonda o nosso coração, nosso rim, nosso pensamento. O Senhor sabia que Abraão amava, aleluia, Isaac sobre todas as coisas do mundo. Abraão, pega o teu filho, a quem tu amas, e vai aonde eu te mostrar. Só obediência, presta atenção. Caminho trilhado. E quando nós aprendemos a ser obediente a Deus, aonde Deus mandar, nós vai. Tem pessoas que Deus manda uma coisa, não faz. Deus manda outra, não faz. Deus manda outra, não faz. E está na igreja. São joios, não são ovelhas. Então Abraão já sabia muito bem, aleluia, a obedecer a voz do Senhor. E Abraão sabia e entendia que se ele obedecesse a voz de Deus, ele tinha tudo nessa vida e na outra vida. Às vezes, muitas vezes, o chamado de Deus. Às vezes, muitas vezes, essas pessoas não entendem o propósito de Deus na vida delas, porque anda vagando, anda na loucura da vida, não para ouvir, mas quer falar antes do tempo. E a Bíblia vai dizer claramente: melhor ouvir do que falar. E se ouvirmos um sábio, aleluia, e adquirimos o conhecimento através dele, mas esse negócio de ouvir hoje estão acabando. Ouvir alguém que é sábio pelo Espírito Santo de Deus, não teórico, mas alguém instruído pelo Espírito Santo da verdade. E a Bíblia vai nos dizer, irmãos, que ali o Senhor disse: não, pega o teu filho, a quem tu amas, aleluia, o teu único filho. Presta atenção, o teu único. E vai no monte aonde eu te mostrar. Quer dizer, toda a trajetória tem que ter obediência. E vai ali, Abraão, e oferece ele em sacrifício para mim. Para você entender. Abraão, pega o teu filho, a quem tu amas, o teu único filho, aquilo que você mais ama, para vocês entenderem. Pega ele e vai no monte aonde eu te mostrar. Lá queima ele, mata ele e queima ele em sacrifício a mim. O que você tem sacrificado, meu irmão ouvinte, meu irmão ouvinte, para agradar a Deus? Hoje nós vemos um bando de crente, tem a Copa do Mundo, tem um punhado de crente lá com a camisa amarela do Brasil assistindo a Copa do Mundo. Diz: eu sou crente fiel. Aquelas irmãs com o cabelo todo pintado, brilho na orelha, batom na boca, calça comprida, diz: eu sou crente e vou morar no céu. Se não arrepender, não vai. Tem que nascer de novo. Malaquias, a Bíblia diz claramente: eis que eu verei a diferença entre o justo e o ímpio. E quando a Bíblia vai dizer sobre o ímpio, não é o mundano, é o crente ímpio, do nariz empinado, que não quer saber da verdade bíblica, não quer saber da renúncia para andar na presença de Deus. Aleluia. Olha, irmão, cuidado com religião. Cuidado com ir pela cabeça dos outros. Nós devemos andar pela direção do Espírito Santo. Abraão não ia pela direção de ninguém. Quando a mulher de Abraão, nem pela sua mulher, aí que é homem de Deus. Aí que é homem de Deus. E o que Sara fez foi a vontade de Deus, mas mesmo assim ele contestou. Manda essa mulher embora, junto com seu filho. Abraão parou. Olha, que errado. De noite o Senhor disse para ele: não, faça o que ela está dizendo. Quer dizer, é eu que estou tocando nela para falar isso. E eu estou na causa, pode deixar ele ir. Você está entendendo que tem um homem de Deus? Tem um homem de Deus e que a mulher falou, ele já sai correndo fazendo tudo errado. Cuidado com Jezabel. Cuidado com ir pela cabeça dos outros. O homem de Deus anda pelo Espírito Santo no tempo e a hora de Deus. A palavra de Deus é que nós temos que ser maduros na fé. Nós não podemos ser menino na malícia, mas na fé nós devemos ter prudência. Quantos crentes há multidões
E assim ele fez. E a Bíblia vai dizer que ele andou 3 dias. Jonas teve 3 dias no ventre da baleia. Jesus teve 3 dias e ressuscitou no 3º dia do seio da terra. E a Bíblia vai nos dizer que existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É algo muito forte, como perfeição do 3. O sacrifício de Isaac simboliza o sacrifício de Cristo na cruz pelo meu e os seus pecados. E os meus e os seus pecados, muitos dizem que nós vivemos no tempo da graça. Sim, eu não discordo, porque serei um herege. Mas nós vivemos no tempo da lei também. O que é graça? Perdoar alguém que não merece perdão. Muitos dizem, não, nós vivemos só no tempo da graça, nós não vivemos no tempo da lei. Presta atenção, o que é graça e o que é lei? A lei nunca foi embora. A Bíblia diz que Deus fará o juízo. O que é juízo, irmãos? Aonde tem juízo? É os que cumprem a lei. E a Bíblia vai dizer que quando aquela mulher veio, que ela tinha que ser apedrejada pela lei, Jesus disse para ela, para os acusadores, aquele que não tiver pecado, atira a primeira pedra, um por um, e foi embora. Jesus olhou para ela, disse, cadê os acusadores? Ele disse, foi embora, Senhor. E ali eles disseram, foi embora, Senhor. Ela disse, Jesus disse, eu não te condeno. Agora entra a graça, eu também não te condeno. Mas aí entra a lei, vai e não peques mais. A Bíblia diz que nós foi lavado, santificado, e devemos viver em novidade de vida para com Deus. Não devemos voltar à lama, a lamear novamente nas coisas do mundo, do pecado. Quantos crentes têm sido lavados, santificados, mas têm voltado para trás, viver com a aparência do mundo? É o que mais você vê, mano. Você não sabe hoje quem não é crente. É até vergonhoso da paz do Senhor para muitos. Às vezes tem aqueles irmãos, calça apertada, camisa apertada, aquelas que dizem ser irmãs, calça colada, calça leg, e diz é crente, toda pintada diz é crente, irmãos. Tá uma vergonha. Mas eu não me rendo, eu não me dobro, porque ainda tem 7.000 que não dobrou perante Baal. Alaia, sebe a culpa naragaço. O povo de Deus, por mais que seja pouco, ele ainda vai permanecer na terra, ocupando e clamando por justiça. A Bíblia diz que ele, Abraão, foi ao 3º dia. Deus mostrou um monte para ele ao 3º dia. E quando o Senhor mostrou um monte para ele, queria subir no monte, o Senhor, Abraão disse ao seu servo, fica aqui com a jumenta, eu e o moço vamos ali adorar o Senhor e voltaremos e tornaremos a vós. Abraão tinha certeza que se Deus quisesse, ele ressuscitaria Isaac para a vida novamente. Isto que é fé, mediante a renúncia e crendo na promessa que Deus tinha prometido há mais de 25 anos atrás. Laiai de Caçurimicaba, Surianda, Labaia. Isso que é fé, a fé de obediência. Com certeza Abraão disse, o Senhor disse que ele seria, disse consigo, ele pensou que ele seria como, aleluia, como estrela do céu e areia do mar, as descendências minhas. Então se, aleluia, o Senhor permitir, quiser que ele morra, ele vai morrer, mas Deus pode trazer de volta. Então Abraão tinha essa fé porque ele creu na promessa. Abraão foi.
a Deus. Ai, candou, lai a sei, calamassurianda, palacandou e a sébia. Você tem amado a Deus desse jeito, meu irmão? Você tem amado a Deus desse jeito, meu irmão? Eu congrego em casa, eu sirvo a Deus em casa, eu não tomo ceia, eu não sou batizado, eu não busco Jesus da Bíblia. Está enganando a si próprio. Aleluia, tem que ser firme na presença de Deus. E a Bíblia vai dizer que ali saiu os dois, ficou o jumento e o servo de Abraão embaixo, e saiu os dois caminhando. Isaac, irmão, aleluia, olhou para o pai e disse: pai, cadê o cordeiro? Está aqui o cutelo, pai. Está aqui, pai, o fogo, a lenha. Cadê o cordeiro para nós adorarem o sacrifício? O que eu vejo nesta mensagem, irmão? É importante os nossos filhos ver nós na presença de Deus, adorando, glorificando e oferecendo sacrifício a Deus. Então Isaac já muitas das vezes tinha visto seu pai adorar e fazer sacrifício ao Deus vivo. Cordeiro para o sacrifício. Abraão disse: ó filho, Deus proverá para si o cordeiro. É como a Bíblia diz que aquele monte é o monte de Deus proverá. Foi colocado o nome por Abraão. A palavra do Senhor vai dizer que ali eles subiram, chegaram num lugar determinado. Abraão montou ali com certeza o lugar de oferecer o sacrifício, o altar. A Bíblia diz que Abraão pegou ali a lenha, tudo, arrumou tudo e colocou o seu filho amarrado sobre o altar. E Abraão pegou ali, irmãos e irmãs, o cutelo, levantou as mãos e desceu sobre o teu filho, aquele quem amava. O que me importa é obedecer a Deus e não aos homens. Assim diz o nosso irmão Paulo. Ai, andai. E quando Paulo disse isso, quando ele fala o homem é a si mesmo, o importante é obedecer a Deus e não aos homens. Quer dizer, o importante é obedecer a Deus, nem a mim mesmo. E quando ele desceu, irmãos e irmãs, o cutelo, quando ele desceu ali, aleluia, o Senhor bradou do céu e disse: Abraão, não faça isso, porque agora vejo que realmente temos a Deus. Agora realmente teme o Senhor. Bate palma, glorifica o nome do Senhor. E naquele momento, meu irmão, minha irmã, Abraão calou, parou, e ele olhou para certo lado, estava o cordeiro entalado ali, amarrado, aleluia, com a sua cabeça enranchada uma galha. Eles pegaram o cordeiro e ofereceram o sacrifício a Deus. E Deus disse a Abraão: agora vejam que me teme, não obedecete a minha voz e não a tua vontade. Eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, é isso que Deus quer de mim, de obedecer a vontade de Deus e renunciar aos nossos desejos. Bate palma e glorifica o nome do Senhor. Abraão obedeceu e o Senhor colocou ele como pai de multidões. Obedece o Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, e você será honrado e mais pelo Senhor Jesus. Que Deus vos abençoe em nome. Irmãos, irmãs, medite bem nesta mensagem. Foi enviada pelo Espírito Santo de Deus. Não ignore, meu irmão, minha irmã, a palavra da verdade. Ela é a palavra de vida, para que vocês, meu irmão, minha irmã, seja mais abençoado pelo Senhor. Glória a Deus, glória a Jesus. Medite nesta mensagem. O Senhor, meu irmão, minha irmã, queremos que nós faça diferença na presença dEle.
O Senhor, queremos que nós andamos em santidade. Que Deus abençoe o meu irmão, que Deus abençoe a minha irmã, que ouviu esta mensagem em nome de Jesus. Irmãos e irmãs, que o Senhor abençoe vocês poderosamente. Eu quero dizer àqueles que ainda não inscreveram neste canal, inscreva, meu irmão, minha irmã, para que seja participante da bênção de Deus através deste canal. Eu estarei orando sempre pelas pessoas que inscreveram neste canal. Estarei trazendo a mensagem do céu, do coração de Deus, aos nossos corações. O objetivo deste canal, meu irmão, minha irmã, é abençoar você e a sua família. Eu quero dizer aos irmãos e irmãs, vamos ficar firmes na fé, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, Deus abençoa os irmãos e as irmãs. A paz do Senhor e Salvador Jesus, que Deus os abençoe, em nome de Jesus, em nome de Jesus.